Vamos ver. Aí já estamos a gravar. Boa tarde, Ana Margarida. Está a ouvir-nos? Talvez não tenha permissão de microfone. Agora sim. Ok. Acho que deve estar a juntar-se a nós. Mas já tenho as permissões tanto de microfone como de câmara ativas. Então, acho que já está tudo certo, já estamos a gravar. Depois cortamos esta parte inicial. Boa tarde a todos, todas, neste momento. Ana Margarida, não sei se nós estamos a conseguir ouvir. Agora, talvez. Pode testar de novo, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Vamos aguardar talvez mais um minuto e começamos o nosso workshop. Até já.
Boa tarde novamente, bem-vindos e bem-vindas à nossa sessão de hoje sobre compras públicas sustentáveis, da necessidade de compras à sua materialização. O meu nome é Isabel Martins Silva, coordeno a Comunicação e Sustentabilidade no PTEC, o Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto, mas hoje quem vos vai falar sobre um exemplo prático de como trabalhar na área das compras públicas sustentáveis será a Carla Farelo, gestora de sustentabilidade, Gabinete de Estudos, Qualidade e Sustentabilidade do ISCTE. Paulo Monteiro, coordenador da Unidade de Compras dos Serviços Patrimoniais e Compras do ISCTE. E também Elizabeth Gouveia, coordenadora do Núcleo de Contratação Pública da Unidade de Compras do ISCTE. Obrigada pela vossa disponibilidade para partilharem o vosso caso. Pedia-vos então que se pudessem partilhar já a apresentação para confirmarmos que todos conseguem ver o que têm para nos mostrar. Do meu lado já está visível. Se alguém não estiver a ver, por favor, indique-nos. O que temos pensado para esta sessão são 20 minutos de apresentação, com um momento de conversa no final, para que todos possam colocar as vossas dúvidas. Se, entretanto, forem surgindo algumas perguntas ao longo da sessão, podem deixar já no chat, assim é mais fácil para no final voltarmos a elas. E se tiverem alguma dúvida, por favor, levantem a mão. Então, passo a palavra para os que têm. Ok, sim senhora, muito obrigada. Uma boa tarde a todos. O meu nome é Carla Farelo, sou gestora de sustentabilidade do Gabinete de Estudos, Qualidade e Sustentabilidade do ISCTE. Antes de mais, queremos, em nome do ISCTE, agradecer pelo convite de partilharmos aqui as práticas do ISCTE no âmbito das compras públicas sustentáveis. Porque para nós também é sempre um momento de reflexão interna e de consolidar ideias, é sempre uma oportunidade internamente e para externamente também é uma oportunidade de repensarmos, colocar em dúvidas neste sentido da melhoria contínua. Nesse sentido, então, para dar início à apresentação, vai ter 3 partes. Eu começo com a cultura organizacional, o Paulo Monteiro depois com a sua materialização e a Elizabeth com o exemplo. Mas, para começar a apresentação, o ponto de partida vai ser a cultura organizacional de qualidade e sustentabilidade, porque no ISCTE as compras públicas sustentáveis não começam só com o processo da contratação e do procedimento, mas começa com uma forma, se organiza, se planeia e decide. Para entender então esta cultura organizacional de qualidade e sustentabilidade do ISCTE, é necessário olhar um pouco a nossa história, também para sabermos agir no presente e também nos projetarmos para o futuro. O ISCTE este ano tem 18 anos de certificação da ISO 9001 e em 2017 aproximadamente um grupo de docentes, pessoal técnico administrativo e estudantes criaram um grupo de missão e pensaram no projeto da sustentabilidade. E, claro, havendo esta cultura de qualidade, integraram a sustentabilidade no sistema, atual sistema integrado de gestão de qualidade. E como foi materializado através da sua integração no gabinete, o atual Gabinete de Estudos, Qualidade e Sustentabilidade, e em 2018 implementamos o Sistema de Gestão Ambiental, a ISO 14001, e obtivemos a certificação. Em 2020 foi o segundo passo do projeto, que foi a implementação da certificação do Sistema de Gestão de Responsabilidade Social. Quando falamos desta cultura, falamos então da integração da qualidade na sustentabilidade, no planeamento, na definição de responsabilidades e na melhoria contínua.
E então a sustentabilidade aqui no Sistema Integrado de Gestão de Qualidade ocorre em 3 níveis: ao nível organizacional, com a definição de responsabilidades, tem órgãos formais e informais, e tem os chamados interlocutores, que poderei falar mais à frente, e depois os colegas também poderão dizer o que é que fazem concretamente os interlocutores na sua área de serviço. Depois temos, ao nível estratégico, uma política de sustentabilidade, e também temos orientações que advêm da gestão de topo. Para além disso, ao nível operacional, temos a definição de processos e, por exemplo, o processo das compras públicas sustentáveis está integrado nos processos de suporte do sistema. E temos procedimentos internos que ajudam a ter coerência e a mesma forma de trabalho dentro da instituição. E, portanto, as compras públicas sustentáveis são uma parte deste processo. É através do modelo PDCA, que é planear, executar, verificar e atuar. Isto é um esquema adaptado por nós das normas ISO para a sustentabilidade, mas é através deste metodologia, um ciclo anual, que nós implementamos e que verificamos, então, todos estes passos, desde a organização de responsabilidades. Portanto, como vos tinha referido, nós temos um sistema, um modelo organizacional, temos o Conselho Consultivo de Qualidade e Sustentabilidade, que faz a auscultação das necessidades e expectativas das suas diferentes partes interessadas, quer internas, quer externas. Temos a Comissão de Gestão da Qualidade e Sustentabilidade, que realiza aqui a monitorização ao longo do ano, e é composto por membros da gestão de topo da instituição, é onde nós prestamos contas anuais e definimos ações. Para além destes 2 órgãos formais, temos então os interlocutores. E os interlocutores não são mais do que braços do Gabinete de Estudos de Qualidade e Sustentabilidade nas diferentes escolas, unidades orgânicas, nos serviços, nas unidades. E através de formação, de uma comunicação próxima, eles implementam aquilo que são as práticas do sistema na sua local de trabalho. Isso é uma peça aqui essencial em todos os processos, e aqui, muito concretamente, nas compras, na unidade de compras. Depois, temos um planeamento anual, eu não vou focar muito nele, mas se tiverem alguma dúvida, depois poderei esclarecer. E aqui, no âmbito também das compras públicas sustentáveis, uma das ações importantes dentro deste planeamento é as ações de formação. Nós temos sempre um plano de formação anual do sistema, que implica não só a qualidade, mas também a sustentabilidade nas suas diferentes dimensões. E esta formação não é só para a comunidade interna, é também para os nossos prestadores de serviços, porque a nossa visão de compras públicas sustentáveis, e o Paulo e a Elizabeth depois poderão abordar mais e aprofundar, não tem a ver só com a aquisição de bens, tem também a ver com a prestação de serviços. E muitas vezes nós externalizamos muitos serviços de manutenção, limpeza, vigilância. Portanto, é importante que possamos partilhar e dar-lhes boas práticas para estarmos alinhados internamente. E, portanto, eles participam muito nas nossas ações de formação. São, na verdade, membros também da comunidade. Depois, através do acompanhamento anual de auditorias, nós temos 4 momentos de auditorias, 3 delas por amostragem vamos aos prestadores de serviço, e estamos a falar de auditorias internas, conformidade legal e de avaliação de conformidade legal ambiente, responsabilidade social e saúde e segurança. E, para além disso, temos as auditorias externas, mas, como referi, é por amostragem. Mas vamos sempre às zonas técnicas verificar todos os procedimentos que têm, quer ambientais, quer sociais, porque na nossa visão é a integração não só da parte ambiental, mas também da social.
e daí decorre sempre ações corretivas, portanto, quando há não conformidades, e elas existem, e ações de melhoria. E é daqui que advém esta melhoria contínua. Portanto, fazemos um plano, depois trabalhamos todas estas ações para o próximo ciclo. Portanto, é um ciclo, uma metodologia que nós implementamos no ISCTE e ela é transversal a todos os serviços, escolas, unidades. E por isso, para terminar, e não querendo alongar-me, porque o interessante é ouvir como é que se materializa estes processos de compras sustentáveis, portanto, a cultura organizacional de qualidade e sustentabilidade só é real, realmente se traduz em ações, em planeamento, em monitorização e em medidas, e se a cultura é o ponto de partida, o que vai fazer sempre a diferença na cultura de qualidade e sustentabilidade é a integração transversal da qualidade e sustentabilidade em todos os serviços, todas as unidades, escolas, portanto é uma linguagem comum, mas também diferencia-se pela articulação interna que existe entre o gabinete e os diferentes serviços, e existe sempre uma boa colaboração, não só humana, que é muito importante, mas também uma colaboração de identificarmos sempre melhorias. E por isso nós também identificamos que isto é uma oportunidade, pôr-nos também ao exercício de uma melhoria. E para vermos então materialização de como é que realmente depois se aplica no campo, nos procedimentos, vou passar a palavra ao Paulo Monteiro, que é então o coordenador da unidade de fronteiras. Muito obrigada. Obrigado, Carla. Obrigado a todos os presentes e pelo convite que foi remetido ao ISCTE. Portanto, em bom rigor, como penso que as pessoas presentes façam também, portanto, aquisições, todas as necessidades aquisitivas advêm de uma expressão de necessidades, um termo utilizado aqui no ISCTE. Uma nota prévia: todo o processo aquisitivo e todo o processo de despesa no ISCTE está totalmente desmaterializado. Para o efeito, temos um ERP que comporta a recepção de todos os pedidos aquisitivos até à parte do pagamento. Estamos agora num processo final de integração da faturação eletrónica no próprio ERP, o que fica efetivamente toda a operabilidade do ciclo da despesa totalmente desmaterializado. Nesta senda, portanto, em modo rigor, é feito sempre um levantamento das necessidades aquisitivas para o ano subsequente, fazemos, portanto, sempre um planeamento. Formalmente não temos um documento formal como a lei o exige, mas temos toda essa informação que serve sempre de base à projeção e à apresentação do orçamento do ISCTE. Em bom rigor, há sempre algo, mesmo dentro do planeado, depois sempre do que estava previsto. E nessa senda, todos os serviços, portanto, e as escolas e as unidades de investigação, efetuam os seus pedidos via o ERP. Nessa expressão de necessidades, portanto, apresentam, por norma, requisitos que devem ser cumpridos. Se efetivamente eles não constam, nós tentamos sempre e temos que os ter presentes. Nomeadamente, vou dar um exemplo muito simples. O ISCTE tem laboratórios à necessidade de aquisição de um diluente, numa tinta. Portanto, temos que ter as fichas de segurança. Em bom rigor, essas fichas de segurança, antes de se avançar com o procedimento aquisitivo propriamente dito, existe um procedimento que tem que ser avaliado se estas fichas de segurança cumprem os requisitos ambientais. Se efetivamente o parecer for positivo, a partir daí arrancamos com o processo.
Estou a dar o exemplo de um diluente, mas o mesmo se passa em Bom de Rigor. Tivemos aqui uma experiência que as empreitadas estão a decorrer neste momento, portanto, uma candidatura para a construção das residências universitárias do ISCTE, ao PRR Erasmus+, onde os pressupostos dessa candidatura havia também certos requisitos ambientais que tinham que ser cumpridos. Integramos nas próprias peças do procedimento e como critério da adjudicação exatamente um fator qualidade que tinha a ver com o desempenho energético fóssil e o rácio da classe energética que tentámos que, em bom rigor, nos apresentassem algo que superasse, em bom rigor, ao que estávamos obrigados nessa candidatura. Portanto, todos estes aspectos e todos estes considerandos, antes de arrancar propriamente o procedimento aquisitivo, têm que ser verificados em todo este processo que está neste momento instituído. Na fase pré-contratual, digamos que é a colocação e a criação do caderno de encargos e todas as especificações técnicas que têm que ter, recorremos, conforme a tipologia de aquisição aos serviços do ISCTE, portanto, à parte da instalação e equipamentos, tudo o que tem a ver com manutenções, reparações, partes de TIC, também fazemos sempre recurso ao nosso serviço de informática. Portanto, nesta fase também está instituído, nós temos modelos, digamos assim, de peças concursais e onde o caderno de encargos já tem incluído uma cláusula específica onde damos sempre a conhecer qualquer fornecedor, empreiteiro, prestador de serviços, quais são as políticas o ISCTE tem e aos quais, digamos assim, ficarão obrigados a apresentarem a proposta. Com a celebração do contrato, a formalização do mesmo, existe sempre um planeamento que, em bom do rigor, ele já consta nas especificações técnicas do caderno de encargos. Nós já prevemos o que é que o prestador tem que prestar, quais as penalidades caso haja alguma divergência no decurso da execução. Portanto, com a formalização do contrato, existem uma outra obrigação da parte do prestador ou do fornecedor do bem em si. A execução do contrato em bom rigor, para mim, ainda se torna mais crítica, digamos assim, do que toda a fase pré-contratual. Em bom rigor, é a pessoa que o gestor de contrato que está designado para fazer o acompanhamento do contrato tem um peso central para a boa execução da prestação do bem que se adquiriu. Nesta parte da execução do contrato, portanto, inicialmente, por norma, existe sempre reunião de kick-off, é acordado entre as partes e definido o planeamento que já está nas cláusulas técnicas do caderno de encargos e durante todo o decurso existe sempre, como a Carla referiu, a questão das auditorias, segundas auditorias, e poderá o prestador em causa, digamos assim, ser objeto de uma auditoria de segunda. No mundo do rigor, faz-se as verificações aos quais o prestador se submeteu com a apresentação de proposta. Eu dou aqui um grande enfoque à prestação de serviços e não só à questão da aquisição do bem, seja de imobilidade ou seja um bem de gasto corrente, porque em bom rigor
o ISCTE centra muita atenção aos seus prestadores, nomeadamente com a questão do cumprimento da ação social. Portanto, o que está determinado nos mínimos tem que sempre ser cumprido do que consta nos contratos de concertação social. E em bom rigor, o ISCTE iniciou todo este processo, um processo muito simples, que foi criar uma folha Excel partilhada entre as diversas áreas, onde se pediu, por parte do Gabinete da Qualidade, que se identificasse quais os fornecedores para o ISCTE efetivamente são críticos e que, na sua falha, poderia pôr em causa a prestação do serviço do ISCTE, que seja, portanto, o ensino. Em modo rigor, é uma folha que é atualizada, pelo menos semestralmente, porque há contratos que nem sempre coincidem com os anos civis, e onde só se explica, portanto, a entidade, o objeto, quem são os pontos focais do outro lado da entidade e o responsável do lado do ISCTE, com os contactos também. Toda esta ação é sempre monitorizada pelo Gabinete da Qualidade, sempre com a ajuda das nossas colegas, e, portanto, cada serviço faz sempre essa atualização. Todas as prestações, fornecimentos de bens do ISCTE são sempre objeto de avaliação no final do seu ciclo. Os fornecedores críticos dá-se a grande ênfase aos mesmos, mas independentemente destes, por menor que seja o valor financeiro do contrato, todos os fornecedores do ISCTE são avaliados no final, nomeadamente, nem que seja com a aprovação da fatura por parte do gestor do contrato, é sempre obrigado a fazer a avaliação exatamente desse bem, desse serviço ao qual está a dizer que foi efetuado, que foi concretizado. E esta avaliação é sempre remetida pelo ERP ao próprio prestador, ao fornecedor, ao empreiteiro. Haveria muito mais para explicar em todo este processo, mas ficará então depois para a segunda parte. Estou ao vosso dispor. Agradeço imenso esta oportunidade. Passa a Elizabeth, peço desculpa. Olá, boa tarde a todos. Pronto, já foi muito dito. Acho que as pessoas agora também querem conversar e da minha parte, falo daquilo que efetivamente é a prática. Acima de tudo também sou uma técnica superior e, portanto, como tal, a execução contratual e de toda, nomeadamente a pré-contratual, toda ela passa também por mim, e portanto, nomeadamente os grandes contratos. Antes de mais, queria só como alinhavar de todos estes dois parâmetros que já tive e que explicar efetivamente como é que se processa todo o âmbito da pré-contratualização e das compras, que passa por vários âmbitos, como todos desse lado também sabem, da realidade, que é a grande ligação com a mentalidade que se passa com o ISCTE. Isto foi algo que a Carla assinalou e que o Dr. Paulo frisou das várias vertentes que vamos tendo, mas de facto ela comprova-se naturalmente com o procedimento que todos nós temos que fazer no nosso dia-a-dia para as diversas aquisições, desde o papel higiênico, a uma empreitada, a uma prestação de serviços, que por excelência nós aqui vamos escolher aqui os produtos de limpeza, ou melhor, os serviços de limpeza e higiene, porque é efetivamente, primeiro, como o Dr. Paulo acabou por referir, para nós a política de sustentabilidade não passa apenas pelo facto de ser verde, se comprar apenas o bem que tem um conjunto de requisitos e por se cumprir efetivamente aquilo que a resolução do Conselho de Ministros também nos obriga e nos imputa com os critérios ecológicos, mas acima de tudo com uma parte, toda a parte da prestação de serviços e da mentalidade, tanto de nós que estamos cá,
para os outros que nos vêm fornecer e que acabam por ser os nossos prestadores e que também acabam por estar aqui. Obviamente que o contrato da limpeza, portanto, de prestação de serviços de limpeza e de higienização, no nosso âmbito também com a prestação, o fornecimento de consumíveis, implica aqui, tem aqui quase uma súmula. Primeiro é um grande contrato, implica sempre muita litigância, e no meio disto o caderno de encargos tem que estar bem definido para saber que ao longo daquilo que a lei nos permite, que são os 36 meses, porque no nosso âmbito apostamos sempre nisso, sempre que nos é possível, queremos garantir que a sua execução, portanto a passagem do pré-contratual para o contratual, que é a grande parte e o ênfase, que corra bem. E então, nesse sentido, logo no caderno de encargos temos um conjunto clausulário que vem definir aquilo que também é a sustentabilidade também já patenteada do ISCTE. Por um lado, cumprindo, como é óbvio, os requisitos legais a que estamos obrigados. Depois, também com a definição de alguns requisitos que vamos acrescentando, nomeadamente na definição dos consumíveis, com todo, apelando sempre para a parte ecológica e acreditando sempre nas fichas técnicas dos produtos, que agora exigimos que eles quando apresentou a sua proposta, desde logo sejam apresentadas, mas que depois de uma segunda fase de atuação e já depois da assinatura do contrato, quer através do gestor de contrato, quer através das auditorias, autopropostas também pelo ISCTE, ou mesmo as que são vinculativas para a avaliação do nosso sistema de qualidade, elas próprias também possam ser validadas e verificadas que efetivamente são cumpridas. Isto é um pressuposto normal. Para além disso, a questão do caráter social, porque também são fatores, sim, só favor, que são também importantes. Nós temos aqui uma cláusula que é uma cláusula tipo, que acaba por ser a 13, mas noutros será outra, porque esta é muito mais densa, porque tem aqui um conjunto de pormenores e legislação que é no âmbito deste contrato, ou melhor, deste caderno de encargos que motivará o contrato futuro, mas eu acompanho aqui o título e depois aqui o ponto 5. Porque o ponto 5 acaba por ser, por si só, todos os contratos que temos, na grande maioria deles, ou mesmo quase todos. Agora, a última observação que tivemos em sede de auditoria foi também a sua implementação nas empreitadas, porque isto não é só tudo risonho, também temos as nossas faltas e é com isso que aprendemos. E esta norma já foi uma implementação aqui por parte da coordenação do Dr. Paulo, que criámos, que, portanto, o título, a epígrafe será aquela, depois com o ponto 5 acaba por ser exatamente o exemplo, que é exatamente isso, definir que todo e qualquer fornecedor ou prestador de serviços que venha trabalhar com o ISCTE sabe que existe uma política que tem que garantir a qualidade sustentável, e isso implica-se porque nós temos, portanto, somos certificados, temos uma determinada conduta e a mesma também pode ser consultada e deve ser consultada. Temos desde logo aqui os links para fácil consulta e para também na nossa página que normatiza toda essa informação. Podem dizer, então, mas afinal acha que vão lá? Têm que ir, porque necessariamente existe esta questão dos fornecedores críticos, existe um grande critério e tudo isto é uma palmaré que é muito validada, um conjunto com o gestor de contrato. Isto começa desde a manifestação de necessidades, onde é logo apresentada com a manifestação e depois os requisitos técnicos, onde tudo vem já com acompanhamento, e o próprio gestor, que irá ser o gestor do contrato, portanto, mesmo antes da sua nomeação, que depois irá acontecer na nossa fase, acontece logo com a informação inicial da decisão de contratar, ela própria já vai acompanhando sempre desde a avaliação da proposta, seja uma consulta prévia, seja um ajuste direto, ou então em sede de colegial já com o júri e no âmbito de um concurso público. Acima de tudo, o caráter social surge também a par deste ambiente, porque lá está, não é só ser verde, é o caráter social, porque é o caráter humano. Cada vez mais, como todos também sabemos, as realidades das prestações de serviço dos grandes contratos, aponto para a limpeza e também para a segurança de uma outra vertente, acabam por ser externalizados, não é? E, portanto, isto é um estabelecimento comercial, um estabelecimento comercial, mas na verdade este estabelecimento comercial são pessoas que têm a sua vida, querem ter a sua estabilidade, e isso obriga a um cumprimento de um conjunto de normas. Claro que, como o Dr. Paulo falou aqui, a concertação social está sempre aqui a par,
pela instituição-mãe também, superiormente, e nós tentamos concretizar exatamente também com o cumprimento daquilo que a lei nos obriga também, dos preços, porque isto é sempre uma dicotomia entre o mais barato e, efetivamente, o cumprimento daquilo que é o verde, tem sempre também o verde e o social, e muitas vezes essa ideia sempre que não andam a par. Eu peço desculpa, penso que consegue-se por vezes, não é sempre, encontrar aqui um ponto de encontro. E este, para mim, é um exemplo onde se consegue, porque tem que haver, obviamente, rigor, mas há um cuidado com o tratamento das pessoas, porque as fichas, portanto, a parte ambiental, toda ela na execução, sem dúvida que é feita, porque quando nós adquirimos os produtos ou quando nós temos um produto, a nossa intenção é que é ter o ciclo da vida do produto. Não é só a sua aquisição, mas é desde o início até ao fim. E, portanto, nós também temos procedimentos para tudo que isso aconteça. Na parte agora da reciclagem levada a cabo pelos serviços de limpeza, que tem um conjunto de procedimentos e há normativas internas, também regulamentos, que têm que ser cumpridos para que isso seja motivado e seja levado a cabo. E não me quero aqui alongar, depois no final, se tiverem esta matéria, obviamente que serão bem aceitos. Pode, por favor. Aproveito apenas para referir que também o Dr. Paulo falou aqui da questão de algumas empreitadas, isto que felizmente tem crescido bastante. As empreitadas são uma mais-valia. Voltando aqui à política, para perceber-se que é a mentalidade ISCTE, numa das nossas residências, os projetos em si também já têm, ao invés de ter, por exemplo, para mim também, porque eu sou engenheira nem arquiteta, portanto não tenho a mínima noção técnica, mas na altura foi falado. Porquê? Porque, por exemplo, nós todos no verão queremos o ar-condicionado, embora isso gere muitas discussões de sala, mas é verdade. E então era tentar que os edifícios por si só já tivessem uma maior sustentabilidade nesse âmbito energético, como o Dr. Paulo referiu, e é exatamente que essa climatização não seja através do artificial e do ar-condicionado, mas seja natural, pela construção que ela própria teve. E isto não é apenas hipotético, é mesmo aquilo que foi conseguido e que já está, felizmente, sedimentada e construída. Uma delas, pelo menos, já está, mas é diferente. A nossa próxima, que é na Amadora, já terá essa mesma concretização. Falar acima de tudo, por exemplo, nas prestações de serviços mais fáceis, todos nós também temos os nossos coffee breaks, não é? Quem não trabalha numa universidade e não tem um coffee break para tratar ao final da tarde, posso dizer-vos que nós também temos contratos de chapéus, porque achamos que é uma mais-valia, nomeadamente aqui no planeamento levado a cabo pela direção e pelo Dr. Paulo, e é também uma preocupação nossa, desde sempre, também com a qualidade e também com as nossas auditorias que estou sempre também chamando à parte. Aliás, permitam-me, eu há pouco, quando falei daquela cláusula, posso referir que foi também numa das nossas auditorias internas que foi chamada a atenção que era um ponto a melhorar. E foi encontrada aqui esta solução, porque não falar desta forma, pelo menos dar a conhecer. E é uma mentalização e para o fornecedor também começar a perceber. E para o fornecedor também é importante, porque lá está, eles próprios também têm já os seus sistemas de certificação e cada vez mais para eles o input dos seus fornecedores, se for negativo, com certeza que depois, quando chega lá a informação, não irão com certeza também poderão ser penalizados eventualmente nessa circunstância. Pronto, da minha parte, penso que os exemplos são vários. Estava a falar há pouco, perdi-me, dos coffee breaks. Pronto, os copos, os nossos prestadores são as garrafas de vidro. Não vamos dizer que somos o exemplo sempre para tudo, porque, por exemplo, no Covid também falhou. Nós tínhamos essa política anteriormente, falhou. Estamos a retomar novamente a isso. O nosso merchandising também aposta, não todo, mas alguma parte, isto agora voltando àquilo que é o padrão, também aposta, portanto, do reciclável. Os bulletins são efetivamente com material com cortiça, portanto, ecologicamente tem-se esse cuidado. Facultar logo ao estante quando entra também uma garrafa para água, como temos aqui a nossa, que permite também que facilite e que cada vez mais. Acima de tudo, aquilo que o ISCTE tem e a reitoria também potencia, eu acho que isso é bastante também para nós, é que nós funcionários e os estudantes também, através da AE, começamos todos já a pensar e levar para a nossa casa o conceito de sustentabilidade a todos os níveis. E eu que tenho um filho pequeno também é isso cada vez mais. Também com as escolas se pretende dar, e nós como universidade temos a obrigação de que isso resulte. Algo que pediram numa reunião prévia esta, que uma coisa que tenha corrido mal.
Correu mal, por exemplo, a eletricidade a 100% verde, porque efetivamente ter uma energia a 100% verde neste momento no nosso país ainda é muito caro. E aqui sim, o valor preço e o valor energia é difícil. Neste momento estamos a optar na parte dos combustíveis, energia, gás, já vou falar, mas de elétrica e também para combustíveis fósseis, como o combustível gasóleo. Estamos a apostar também nos acordos quadro da ESPAP, porque também facilita e também eles próprios já têm um critério no âmbito do seu acordo quadro, que não é o 100%, mas que já também permite ali uma regulação que é para onde nós pretendemos caminhar, e eu penso que o futuro, espero que seja no sentido de permitir os preços mais baixos, mas sim, foi algo que não correu tão bem. No decorrer aqui também do PRR e todo este investimento, a questão do gás, que o Dr. Paulo, também nós tínhamos aqui gás, temos obviamente o aquecimento central, é algo que se pretende. Tínhamos, exatamente, aí tínhamos, e neste momento, este ano, apesar de termos ainda colocar na centralização, já não formalizámos o nosso contrato, porque efetivamente estamos a apostar através do autoconsumo. O Paulo, ajude-me qual é que é a produção, e portanto isso motiva que o investimento que é dado, que às vezes as pessoas isso não sei para o quê, é encontros da nossa universidade, e eu espero que cada vez mais seja levado a cabo para as nossas casas e para tudo o resto. E portanto a dicotomia preço-qualidade, acima de tudo, só para finalizar, o critério preço muitas das vezes, portanto, o monofator, toda a gente diz, isso é o pior, isso só penso no preço. Eu não penso tanto assim. E se calhar uma parte dos juristas vão me crucificar, mas eu penso que também nos termos e nas condições que nós determinamos nas nossas peças procedimentais, tem um caráter obrigatório, e isso também motiva que possamos, com às vezes a celeridade que se pretende com o monofator, conseguir conciliar ambas as coisas. Nem tudo é perfeito? Não, mas tentamos que seja. Esta é a nossa casa e é assim que funciona. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada aos três. Sim. Eu abri então aqui um momento para perguntas e respostas. Quem tiver alguma pergunta pode levantar a mão para lhe passar a palavra. Se preferir, pode escrever no chat e posso ler essa pergunta. Enquanto vão pensando nas perguntas que tenho para colocar, eu posso já começar por vos perguntar dois tópicos essenciais. O primeiro, que foi falado logo pela Carla, tem que ver com a política de sustentabilidade e a ligação com a gestão de topo. E eu queria perceber um bocadinho melhor, porque me parece que isso possa ser essencial para facilitar o trabalho de quem está nestes departamentos, perceber que isso é uma prioridade. No caso do Inesctec, do Esctec, desculpem, como é que isso se processou, se acabou por ser uma sugestão que levaram às chefias e que foi bem aceite, ou que veio alguma imposição, no bom sentido, que veio do topo e que vos ajudou também a definir aqui estes critérios para a contratação, para as compras públicas. Obrigada pela questão. Então, a política de sustentabilidade faz parte do processo, é um dos requisitos do sistema de gestão ambiental. Por norma, é só focado na componente ambiente, mas nós, em 2017, e como referi, esse tal grupo de missão que foi criado no ISCTE por docentes, investigadores, técnicos e estudantes, e que foi formalizado pela reitoria da altura, portanto foi um movimento voluntário que depois foi formalizado superiormente, pensou então como integrar a sustentabilidade naquilo que é a cultura da instituição. Está aqui a minha colega Carla Matias, que é a gestora da qualidade, e ela também, se quiser acrescentar alguma coisa, também agradeço. Então foi nessa reflexão que identificaram, não, para existir uma continuidade, ou seja, a sustentabilidade foi identificado que tinha que estar associada a um gabinete ou um serviço, porque na realidade é
é necessário dar continuidade e por isso foi definido que então ficaria no Gabinete de Estudos, Qualidade e Sustentabilidade, devido ao tal histórico da cultura de qualidade da instituição e, de facto, depois, como parte do processo, foi desenvolvida esta política de sustentabilidade. Estamos sempre top-down e estamos todos sempre em comunicação. Nós estamos na reitoria, portanto, e temos uma vice-reitora que nos tutela. E, portanto, foi criada desenvolvida esta política, que é revista sempre que necessário, mas aqui a gestão de topo, neste caso a reitoria, tem estado sempre muito presente. Nada faríamos sem o apoio deles. Aliás, as auditorias sabemos que não são exercícios consensuais, porque ocupam serviços, ocupam tempo. No entanto, com esta validação superior, nós temos essa legitimidade para o fazer. Portanto, a política é estratégica, a política de sustentabilidade reflete a estratégia, não só pela componente ambiental, mas também da responsabilidade social e da melhoria contínua. Não sei se respondi, a Carla acho que também quer. Sim. Eu passava também a palavra à Carla para complementar. Não, a Carla já disse tudo, eu só acrescentava aqui para reforçar a questão estratégica, é que depois esta política está refletida nos vários planos estratégicos a 4 anos. E, portanto, se percebermos o que é a política, depois percebe-se também que está refletida nos vários planos. Foram 2 quadriênios e, portanto, uma leitura atenta dá para perceber aquilo que, no fundo, está na política. E isso é importante, porque vai ser monitorizado anualmente. De facto, é a forma de nós vermos como é que continuamos ajustados, porque, como a Carla disse, vamos sempre há um ajustamento constante no âmbito da melhoria da própria política, não é? E estes planos estratégicos, no fundo, ajudam-nos também a perceber isso. E, portanto, é mais também um compromisso por parte da gestão de topo e é a forma como eles incorporam aquilo que é a política. Obrigada. Obrigada. Passo a palavra ao João Luís Fonseca. Eu tenho aqui a mão no ar, acho que tenho a permissão para o microfone. Ok, boa tarde então. Eu queria fazer uma pergunta que se calhar vão ser várias, mas queria desde já agradecer a vossa disponibilidade, é claro, mas e também queria fazer as perguntas de modo a que vocês as entendessem não como estivesse a colocar em causa a vossa metodologia, mas de certa maneira para que fosse mais evidente que exercícios práticos ou seja, quais são as evidências para consubstanciar esta metodologia, porque esta questão do verde e social para mim foi clara, mas continua na minha cabeça aquela questão de como é que eu vou adjudicar a alguém que não tem o preço mais barato, ou seja, como é que nós conseguimos definir um anexo ou cadernos de encargos que não caiam somente nesta questão do preço. Porque vocês também falaram em penalizações, ou seja, têm um regime de avaliação de fornecedores, claro, já se percebeu, eles têm de cumprir certo tipo de critérios. No exemplo prático que vocês deram, naquele slide do exemplo prático, segundo aquilo segundo aquilo que eu percebi, todos esses critérios cumprem quase requisitos legais, ou seja, eu não vi nenhum que extravasasse aquilo que é o requisito legal, pode estar enganado. Eu queria perceber que tipo de evidências é que vocês, em auditorias de segunda parte, por exemplo, recolhem junto do fornecedor, nomeadamente, porque vocês falaram que quer evidências das fichas de aptidão médicas dos trabalhadores, da formação, da concertação social. Esta parte aqui ficou para mim meia dúbia, mas, ou seja, eu queria que dessem um exemplo prático para que eu conseguisse perceber melhor como é que é feita esta divisão entre preço mais baixo comparado com um fornecedor que eventualmente apresenta um preço baixo, mas que eventualmente cumpre alguns critérios que são definidos por vocês. E obrigado.
Eu vou começar, mas eu sei que o Dr. Paulo complementa e a Carla também. Lá está, porque isto não é uníssono, isto vai sendo uma equipa que trabalha uníssono. Percebo perfeitamente o seu ponto de vista. O slide não demonstra de todo também a peça processual na sua completude, mas convenhamos, não há mundos perfeitos. Eu não vou estar aqui a dizer que não, nós conseguimos tudo o que é perfeito. Claro que não. Como é que se compatibiliza e como é que nós tentamos pôr em prática aquilo que acabou por referir? De duas formas. A primeira é que, efetivamente, aquilo ali são um cumprimento de requisitos legais, a que uma parte dos contratos, para quem os tem que elaborar os cadernos de encargos, vai ter que cumprir aqueles procedimentos. Agora, por exemplo, nós temos um conjunto de anexos que também têm que ser preenchidos e que dizem, efetivamente, portanto, os produtos, isto um caráter mais técnico, até que a parte, neste caso a nossa aqui do DSE, elaboram e têm essa terminologia, até porque vocês vão acabar por gerir, são eles no gestor do contrato, depois na operacionalidade. Numa fase prévia, com a questão do critério preço, aquilo que me refere é assim, aqui na nossa casa, nós não decidimos sempre, nem sempre pelo critério, portanto, pelo monofator preço, e nem só, mas fazemos muitos procedimentos nesse sentido, e também não fazemos, também apostamos, por exemplo, em procedimentos onde efetivamente temos subfatores, e nesses subfatores a energia, por exemplo, a tipologia de produtos também é considerada, os materiais que são utilizados, isso são, obviamente, não nos grandes fornecedores, nas grandes prestações de serviços, mas noutros serviços mais específicos também fazemos isso. E aí apostamos, lá está, tentar o equilíbrio, porque nada é perfeito. O preço vai sempre ter um ponderador maior, sim, em regra tem, porque todos nós temos despesa, todos nós temos um orçamento e, portanto, é difícil de conseguir contornar, mas consegue-se validar e temos alguns procedimentos em que fazemos isso. Já poderei dar exemplos práticos, nas empreitadas, então, isso é visível grandemente, nomeadamente em termos de energia, mas o Dr. Paulo depois falará melhor do que eu quanto a isso. Quanto às prestações de serviços, por exemplo, no âmbito prático, aquilo que nós verificamos é que existe um conjunto, nós temos que o caderno de encargos acaba por ser o contrato, é uma das peças, deve ser tudo um conjunto de a parte pré-contratual, é ela própria o contrato, digamos assim, que vai ser executado no âmbito de 3 anos. E é exatamente aqui que, para mim, o funcionamento acaba por ser isto. Quando nós escolhemos pelo menos é a política que nós temos nesta casa, quando nós temos o preço e tentar a sustentabilidade, quer do caráter social, quer da parte do que for, não é em todos os procedimentos, mas naqueles em que é possível, o que se tenta fazer é compatibilizar aquilo que é o legal e portanto, em termos de especificação técnica daquilo que são as condições do contrato, já parametrizar, portanto, há um cumprimento, porque nós, quando temos o contrato, quando há um adjudicatário, mesmo que seja do preço mais baixo, ele tem um conjunto de condições que tem que se obrigar. E, portanto, essas condições já podem refletir alguma coisa. E, no âmbito da execução, é levar ao cumprimento das mesmas. Por exemplo, e agora, antes de passar ao meu coordenador, que é ele que vai explicar aqui a parte mais... Por exemplo, na parte da limpeza e da higiene, nós temos, por exemplo, a questão das fichas de dados de segurança, da aptidão médica. Isto é um controle grande que se faz. Quando se fala aqui em concertação social, efetivamente aquilo que se pretende verificar é o cumprimento daquilo que a Convenção Coletiva de Trabalho motiva, que também é um cumprimento legal, mas que sabemos que hoje em dia até há acordos que já nem põem isso, já põem isso até em causa, mas do nosso lado temos sempre esse ponto em diálogo e também com os parceiros que temos, com os sindicatos, com tudo. Nesta casa, o sindicato, por exemplo, é algo que alguém, é uma entidade, apesar de ninguém gostar de ouvir falar, mas também tem ouvido e que existe para se pronunciar quando alguma coisa não está. E compete a nós, entidade, na execução contratual, motivar e permitir que isso aconteça. Agora, mundos perfeitos eles não existem. Eu gostava também que existisse. Não, também temos as nossas questões e nem sempre funciona. E o fator preço também ainda continua a dificultar muito a aplicação das compras sustentáveis e de tudo o resto também acaba por ser assim. Pronto, passo a palavra. Não, Elizabeth, eu penso que respondeu a grande âmbito na parte da contratação. Só queria aqui mesmo referir um aspecto que tudo passa pela definição propriamente do preço base do procedimento. Porque, em bom rigor, o preço base do procedimento tem sempre em conta o que existe em termos de concertação social para aquela atividade. Portanto, se eu sei que quero X senhoras da limpeza, X piquetes, X encarregados,
que quer X para limpar vidro, X para recolha, os preços estão definidos, o que legalmente as entidades estão obrigadas a. Depois, se eu quero um papel de jumbo X metros, eu consigo saber o preço. Portanto, toda esta formação do próprio preço base tem que se ter sempre o cuidado que não esmagar o preço, porque eu sei que, em bom rigor, o que eu estou a pedir, aquilo no mínimo terá aquele valor. E, portanto, em bom rigor, quando colocamos a concurso as especificações técnicas, como a Elizabeth referiu, está tudo graduado e definido. Em bom rigor, para nós verificarmos sempre se há a questão do cumprimento do salário mínimo, digamos assim, que está assegurado em termos de concertação social, nós pedimos sempre uma declaração da fundamentação da formação do preço. Porque, em modo de rigor, nós sabemos que no preço também existe sempre o fator que é o próprio lucro da entidade. E nem todas as entidades têm a mesma capacidade negocial quando vão à bolsa comprar o papel higiênico para nós e para muitos mais. E, portanto, não me choca que neste aspecto, efetivamente, temos apostado nestes processos por ser unicamente o fator, um monofator, porque efetivamente tem existido este cuidado na formação do próprio preço base e depois em todo o caderno de encargos servirá de base para o contrato, porque é o próprio contrato em si. Quanto à questão, daqui era a questão da concertação social, portanto, é mais a questão deste aspecto. Em relação à questão das auditorias, em bom rigor, aleatoriamente, quando se forma, portanto, a equipa de auditorias, é definido, olha, este ano vamos ver um concessionário, este ano vamos verificar as condições da limpeza ou da vigilância. Portanto, a equipa de auditores, em bom rigor, o que verifica aleatoriamente, a senhora vai passar e convocam-na e tem ali uma breve conversa com ela, se o salário é pago a dias, se estão, as férias foram pagas em conformidade. Em bom rigor, vão ao local, verificam o armazenamento de todos os produtos têm as fichas, portanto, e mais outros aspectos que a Carla poderá complementar em relação a este aspecto. Não sei se ficou em aberto, João, algum aspecto mais que quisesse visto mais aprofundado, mas a Carla pode complementar com a questão da auditoria. Sim, aqui referir para além, portanto, quando nas peças aparece que têm de cumprir aquilo que é a política de qualidade e sustentabilidade da instituição, eles têm que se deixar ser sujeitos às auditorias. E, portanto, eles acordam logo estas auditorias de segunda parte, portanto, as outras todas, conformidade legal, que é ambiente, responsabilidade social, segurança e saúde no trabalho, que é uma entidade externa que nos vem cá fazer, faz por amostragem, portanto não vai a ver os processos todos das senhoras, da limpeza, mas vão às zonas técnicas, passam tudo a pente fino. Nas auditorias de segunda parte, que foi um exercício que já fazíamos antes da pandemia, deixamos de fazer, retomamos o ano passado. O que nós escolhemos todos os anos é um prestador de serviços residente no ISCTE. E fazemos essa auditoria, normalmente tem 3 auditores, um auditor coordenador, que é uma entidade com um consultor que nós temos, a Carla, Matias e eu, e que verificamos junto dessa entidade, desde as fichas de aptidão médica, por exemplo, aconteceu também à equipa de manutenção que temos, não é? Tem que ter as fichas de aptidão médicas regularizadas, não podemos ter o risco de ter um senhor da manutenção que só vão um escadote e tem um problema grave de saúde e, portanto, aqui, claro que o sigilo é garantido, mas, não é? Mas
é-nos apresentados, são solicitadas as fichas de aptidão médica, são solicitados, é o que me estou a lembrar, mas de facto a formação em segurança e saúde no trabalho, portanto há muitas evidências que são consultadas in loco, juntamente com os gestores da própria empresa, para garantir que, de facto, todos os produtos utilizados têm o ciclo de vida correto, portanto, desde a sua entrada na instituição até ao devido encaminhamento para resíduo, se assim for, ou se é refill, se eles estão colocados em contentores corretamente colocados. Portanto, há uma série de critérios, nós temos uma lista imensa e existem vários exercícios. Daí, o que é mais importante, na verdade, é, no fim, saber que há sempre oportunidades de melhoria. Eu posso-vos dar um exemplo. Na última auditoria externa de certificação, nós... as entidades que cá estão, neste caso de manutenção, por causa das fichas de dados de segurança dos produtos estarem em papel e não estarem desatualizados, criaram um QR Code para estar acessível. E depois, quando foi o dia da auditoria, o QR Code não funcionava. Portanto, coisas destas acontecem, não é? Mas o que nós queremos é que com estes exercícios haja uma dos próprios prestadores de serviços com aquilo que são as políticas e que possamos influenciar também as suas práticas. Eu posso dizer, ainda hoje verificamos, porque eu estou sempre a trabalhar com os meus colegas, que uma grande empresa que coloca os contentores de higiene feminina enviou a declaração dos resíduos anuais. E aquilo que a leitura, aquilo estava completamente desatualizada a legislação. E, portanto, mandamos para trás, eles retificaram e retificaram também para os seus clientes. Portanto, também esta parte de influência, ou seja, como a Elizabeth, que não para aqui, a ideia também é influenciarmos. Somos uma universidade e temos essa obrigação. Eu não sei se fui clara ou se João se necessita... à vontade. Não temos milagres, não temos milagres, João, mas não temos milagres. Claro, eu percebo. Porque a questão é assim, continuamos a ter problemas e vamos ter, e o monofator é um problema. É uma tentativa, estamos a tentar, é um trabalho contínuo e tentar melhorar. Acima de tudo é isto. Sim. E também erramos. Obrigado desde já pela vossa disponibilidade. E obrigado também a si, obrigada. Passo então agora a palavra ao António Martins. Penso que tenho aqui outra questão a colocar. Olá, boa tarde, muito obrigado pela oportunidade e muito obrigado pelas exposições muito detalhadas, que são muito informativas. Eu tenho duas perguntas muito concretas e que eu acho que exigem respostas curtas, salvo erro. Uma delas tem a ver com os requisitos que tipicamente são exigidos aos fornecedores. E se há ou não há alguma relação entre esses requisitos em particular e alguma política que possa estar incluída na estratégia do ISCTE relativamente à descarbonização da instituição. E se isso ocorre, não tenho a certeza, portanto a pergunta é sim ou não, e se isso ocorrer, se há ou não alguma formulação de requisitos relativamente às emissões de âmbito 3 dos fornecedores. Quais são as emissões que os fornecedores causam na atividade de fornecimento de serviços ou de produtos ao ISCTE. Portanto, isto é uma pergunta de sim ou não, é só para tentar perceber, porque as âmbito 3 são as mais difíceis de quantificar quando as instituições enveredam por uma estratégia de descarbonização e, eu diria, a esmagadora maioria procura, ou melhor, opta por não incluir o âmbito 3 porque é muito difícil de quantificar. E daí a minha curiosidade de saber se o ISCTE tem alguma orientação nesse sentido, ou se também está a esperar para ver. Portanto, é quase uma resposta sim ou não. A segunda tem a ver com aquela questão da eletricidade verde. Eu, como preâmbulo, gostaria de dizer, como pessoa da área da energia, que a aquisição de eletricidade verde me parece sempre um bocadinho hipócrita, porque
Na realidade, a eletricidade que chega a um ponto de fornecimento vem das mais diversas fontes e não há hipótese nenhuma de garantir que aquela que nos chega ao ponto de fornecimento é apenas produzida em fontes de energia renovável, de todo. Portanto, a aquisição de eletricidade dita verde é apenas, na minha opinião pessoal, um mecanismo de beneficiar certo tipo de produtores em detrimento de outros. E, portanto, eu diria que se eu estivesse com responsabilidades no ISCTE, diria que não me preocupava com isso, basicamente. Mas, em todo caso, isso leva-me à pergunta também quase sim ou não, que é, não é bem sim ou não, mas é quase, que é se, neste caso particular da aquisição da eletricidade verde, o fator preço foi determinante, qual é o limiar de aceitabilidade pelo ISCTE sobre a aceitabilidade, sobre a influência do preço nas aquisições? Porque prende-se um bocadinho com a questão que o João Rodrigues da Fonseca colocou, não é? Quer saber qual é a primazia ou a ausência dela que o fator de preço tem nas aquisições, e a minha curiosidade vai exatamente por causa de ser energia e ser a minha área, saber qual foi a avaliação que foi feita e que levou, neste caso particular, a prescindir da aquisição de eletricidade verde. Portanto, são respostas muito curtas, mas as perguntas são só essas duas. Muito obrigado. Obrigado. Eu posso começar pela questão da eletricidade verde. Efetivamente, tudo que teve em causa foi exatamente o custo. Em bom rigor, quando fizemos esta tentativa de aquisição, pouco depois surge o conflito na Ucrânia e, em bom rigor, os preços de energia tornaram-se instáveis, estavam constantemente em flutuação. E, em bom rigor, o que foi decidido e que temos mantido até agora, porque tem resultado efetivamente um custo mais ou menos constante dentro desta última. Temos aderido aos call-offs da ESPAP. Em bom rigor, nós não somos uma entidade vinculada à ESPAP, mas continua a ser entendimento da parte da gestão que no grupo lançado para todo o Estado, o ISCTE terá vantagem, efetivamente, do que ir única e simplesmente sozinho ao mercado adquirir este bem. Quanto à questão da descarbonização... Eu posso responder e obrigado também por essa questão. É muito pertinente, até porque o ISCTE faz o seu cálculo da pegada de carbono, da âmbito 1, 2 e 3, só que no 3 não está ainda completo, não temos a parte das compras e não temos a parte da mobilidade, da deslocação de ir para o campus. Temos a parte da deslocação em serviço, não temos estes dois âmbitos que temos que, ainda não conseguimos integrar por falta de informação. Uma, porque temos que lançar um questionário de mobilidade à comunidade e está previsto para este ano no novo plano da sustentabilidade alinhado com o plano estratégico e também queremos trabalhar nestes próximos 4 anos porque começou agora um novo ciclo, já agora informando que temos uma nova reitora, a professora Maria Helena Carreiras, e que no próximo ciclo governativo está prevista a integração do cálculo da pegada de aquilo que são as aquisições ou categoria, agora não me recordo do número, mas acho que também pouco importa. Portanto, para fazermos esse cálculo e podermos estabelecer as medidas de mitigação e também de adaptação. E, portanto, neste momento ainda não temos, mas está em linha para os próximos 4 anos iniciarmos esse processo. António, só e complemento o que o Dr. Paulo está a dizer, portanto, aqui é um call-off. E, portanto, a parte da aquisição da energia elétrica neste momento, portanto, a ESPAL está a fazer por call-off. É o acordo quadro que está em vigor. Eu sei que na altura, quando estivemos a analisar, relevante ter isso em consideração. Sabemos que eles têm em consideração um conjunto de fatores quando foi elaborado o acordo quadro para a energia verde e para, portanto, até onde é que se poderia ir. Agora, eu sinceramente não tenho isso de cabeça porque o procedimento pré-contratual foi todo ele motivado pela ESPAP. Obrigada.
Ok, eu aqui agradeço os esclarecimentos. Muito obrigado pela vossa paciência. É importante. E já agora, de facto, a questão da aquisição de energia 100% renovável não é por si só, pode ser hipócrita, pode ser, mas nós vemos que com esta perspectiva de incentivar realmente a apostar mais nas energias renováveis. É um exemplo, acho que nós vemos nessa perspectiva e não tanto de hipocrisia. Sim, quer dizer, não, o adjetivo Não, não era para aplicar ao está ISCTE, de modo certo, mas nenhum. está certo. Não era para aplicar Compreendo ao o que ISCTE, diz, eu porque acho, ela eu vem acho que toda é, junta. sim, eu acho que em abstrato, o compreendo o que argumento que diz. usa, o argumento que usa do encorajamento é o argumento canónico para justificar esse tipo de abordagem. Agora, eu acho que tipicamente esse argumento é mais um entre os muitos que se usam com algum eufemismo, para usar uma palavra um bocadinho mais suave, para enfim, encaminhar os rendimentos sempre no mesmo sentido. Mas isso é a minha opinião pessoal. Sim, claro. Ok. Muito obrigado pela Obrigada. vossa paciência. Obrigado. Todos. Muito bem, se não existir mais perguntas, agradeço a vossa partilha, à Carla, ao Paulo e à Elizabeth, todos os que participaram nesta sessão. Esperamos que seja a primeira de muitas e que nos próximos tempos haja a possibilidade de partilhar aqui outros exemplos de outras instituições para nos inspirarem. Muito obrigada E nós mais uma também. vez e Obrigada. muito boa tarde. Obrigada a todos. Obrigado a todos. Obrigado e boa tarde. Guias, boa tarde.